Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Uma vez jurei por minha santidade de que não mentirei a Davi. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade que nos prestigia com a honra da presença, funcionários e diretores da empresa Master, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente e ordem do dia de 21 de agosto de 2018. Ofício da deputada estadual Carmen Zanotto, em resposta ao requerimento número 466 de 2018, de autoria de toda edilidade. Ofício número 290 de 2018, da Secretaria Municipal do Planejamento, em resposta ao requerimento número 512 de 2018, de autoria de toda edilidade. Ofício número 294 de 2018, da Secretaria Municipal do Planejamento, em resposta ao requerimento número 505 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 102 de 2018, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 496 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 202 de 2018, do deputado estadual Antônio Aguiar, encaminhando cópia da indicação número 0412.4/2018 de sua autoria. Convite da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental para participação da aula inaugural de Educação Ambiental, que acontecerá dia 21 de agosto de 2018. Ofício número 51 de 2018, da Academia Brasileira de Letras do Brasil Canoinhas, convidando para a sessão solene de entrega de premiação, que acontecerá dia 24 de agosto. Convite do Campo de Instrução Marechal Hermes para participar de solenidade de formatura, alusiva ao Dia do Soldado, que acontecerá dia 24 de agosto de 2018. Ordem do dia. Para a primeira votação, projeto de lei número 92 de 2018, que altera a lei número 3.773, de 29 de novembro de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Projeto de resolução número 06 de 2018, que dispõe sobre a criação do Prêmio Jovem Autor e institui a medalha Adair Dietrich no município de Canoinhas. Tribuna Livre, Rodanélia Martins e Cleonei Gregolin, Empresa Master Agropecuária. Indicações. Indicação número 234 de 2018, de autoria do Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, solicitando a colocação de meios-fios no canteiro central da rua Lourenço Wrubleski, frente ao estabelecimento comercial Era das Pedras, bairro Tricolim. Indicação número 244 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, a manutenção com patrulhamento e colocação de pedras da rua Otávio Xavier Hauen, bairro Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente, senhor primeiro secretário. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, público que nos assistem, a respeito do ofício do deputado estadual Antônio de Aguiar, seria possível uma cópia para a gente? Eu acho que eu não recebi e-mail
ou tem aí esse ofício? Solicito, por favor, a Secretaria Legislativa que repasse cópia, por favor, ao vereador Chico Mineiro, no referido ofício. Cedi, senhor presidente. Muito obrigado. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de convidar o senhor Cleonei Gregolin e a doutora Rode Anélia Martins para fazer uso da tribuna, solicito inicialmente o senhor primeiro secretário fazer a leitura desse ofício, por favor. Canoinhas, 20 de agosto de 2018. Casan, Agência Canoinhas. Para a Prefeitura Municipal de Canoinhas, Mário Renato Erzinger, presidente do Poder Legislativo de Canoinhas. Em atenção ao ofício circular 179/2018, informo que estarei em viagem de trabalho no período entre os dias 21 de agosto a 23 de agosto. Agendaremos uma data futura na qual poderemos responder os questionamentos existentes. Atenciosamente, Herbert Grosskopf Jr., chefe da Agência Canoinhas. Senhores vereadores, comunidade presente, eu havia solicitado a presença do gerente da Casan do município a ocupar a tribuna para falar sobre a questão da captação da água do Rio Canoinhas, e recebi esse ofício na data de hoje, justificando a sua ausência, né, para fazer uso da tribuna. Então, antes de eu convidá-los, os integrantes da empresa Master, é importante que eu faça uma pequena contextualização, né, dos fatos que motivaram, inclusive, a presença dos senhores nesta noite. Há cerca de alguns meses atrás, nós recebemos nessa Casa Legislativa o senhor Herbert Grosskopf Jr., gerente da Casan, trazendo algumas informações com relação à qualidade da água captada pela Casan do Rio Canoinhas. Ele nos informou, não de forma oficial, oficiosamente, de que haviam problemas com relação à água, no sentido de que havia necessidade de aumentar o número de produtos químicos, o número de produtos para dar potabilidade à água. E também nos informou que quando aconteciam chuvas, principalmente enxurradas, né, a qualidade da água ficava um tanto quanto comprometida. Em função disso, acredito que o senhor Herbert conversou também com o vereador Chico Mineiro. Eu havia instado, perguntando para ele se havia algum laudo técnico com relação à água que era captada, ou se havia algum registro formal, né, de problemas com relação à água junto à Polícia Ambiental, ou solicitação de perícia junto ao Instituto Geral de Perícia. Ele falou que não. Em face disso, até, vereador Paulo, orientei, olha, nós precisamos da formalização de uma denúncia, até mesmo porque, dada a gravidade dos fatos, entendo, salvo o maior juízo, falei para ele que ele deveria procurar o Ministério Público. Aí houve uma conversa também com o vereador Chico Mineiro. O vereador Chico Mineiro trouxe a esta tribuna algumas situações relativas ao fato, né? Também o Ministério Público programou uma operação, né, e nós discorremos nessa Casa de Leis a respeito, né, dos fatos. É importante frisar inicialmente, né, que não imputamos responsabilidade a ninguém, porém, como representantes das pessoas do município, temos o dever e a responsabilidade também de, principalmente, levar esta preocupação aos órgãos ambientais, ao Ministério Público, dada os fatos colocados pelo seu Herbert. Eu fiquei um pouco, digamos assim, chateado com a falta do seu Herbert para falar hoje,
mas justificou a sua falta. Nós estaremos, vereador Chico, convocando ele para a semana que vem. Né, eu só fiz essa breve contextualização inicial, até para dar uma sequência em função do uso da tribuna pelos funcionários e também assessoria jurídica da empresa Master. Então, gostaria de convidar o senhor Cleonei Gregolin, gerente de Meio Ambiente e Projetos da Master Agropecuária Limitada, a ocupar a tribuna, e também convido a doutora Ródia Nélia Martins, advogada da Master Agropecuária Limitada, a ocupar a tribuna. Muito obrigado, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis e a palavra está com os senhores. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente gostaria de saudar todos os vereadores e autoridades aqui presentes, agradecer a oportunidade concedida desse espaço para que nós pudéssemos, em nome da empresa, trazer um pouquinho das informações do nosso cotidiano e até mesmo relatar o que é a empresa em termos de Planalto Norte, fazendo uma relação direta com a visita realizada no mês de maio por alguns membros dessa casa e demais autoridades aqui no município de Canoinhas. Nossa pretensão como objetivo é esclarecer e trazer também algumas informações pertinentes ao município de Canoinhas, que tem nos acolhido tão bem ao longo desses 17 anos que estamos no Planalto Norte, e até por felicidade sou o primeiro funcionário dessa empresa que veio para o Planalto Norte com o objetivo de implantar a empresa, então tenho conhecimento ao longo dos anos das tratativas e de tudo que é pertinente à área de meio ambiente e projetos da empresa. Ok? Nós estamos passando algumas imagens que eu gostaria talvez que pudessem visualizar todos, para facilitar em termos de apresentação. Nós somos a empresa com 7 unidades de produção, tá? Temos 290 famílias integradas no estado de Santa Catarina, 7 unidades de produção de leitões, e 290 famílias integradas no meio oeste e Planalto Norte catarinense. Temos 3 fábricas de rações, 2 unidades de produção fabril com processamento de carnes, que ficam no município de Videira, e um centro administrativo também localizado em Videira. Nosso propósito como empresa: alimentar pessoas com os valores do campo. Dentro dessa condição de negócio, produção e processamento de proteína suína. Nossa missão voltada a produzir alimentos de qualidade guiados pelos valores do campo, gerando riquezas e oportunidades. Com relação à visão, buscarmos ser referência dentro do segmento e, considerando os valores que preconizamos, traz à tona a sustentabilidade, ética e confiabilidade como um dos valores que atuamos diretamente. Na condição dos dados econômicos, nós queríamos trazer algumas informações com relação à parte daquilo que representamos nos municípios do Planalto Norte, no sistema de integração e nas unidades instaladas da empresa. Nós temos 99 propriedades integradas no Planalto Norte. Dessas, 30 propriedades ficam 30 famílias integradas ficam no município de Canoinhas. Essas propriedades no município de Canoinhas representam um volume concentrado de suínos de 62 mil animais, produção por lote. Um movimento no Planalto Norte de representação da nossa empresa em torno de 157 milhões de reais. Especificamente no município de Canoinhas, 30% desse movimento está vinculado ao município, que é o maior em termos de concentração. Aqui destacamos uma informação com relação à parte de um dado específico de Canoinhas, que nos chama a atenção,
fazendo uma relação com produção de área de lavoura. Nós temos aqui no município de Canoinhas o maior produtor, que ele representa o maior movimento econômico do agronegócio, que ele planta cerca de 3.000 hectares, e que esses 3.000 hectares representam um movimento anual em torno de 12 milhões. E nós temos também o segundo maior movimento econômico de Canoinhas, vem de um produtor de suínos, inclusive integrado da empresa Master, que tem 6.460 suínos, que perfaz um movimento econômico em torno de 10 milhões e meio ao ano, numa propriedade de 5 hectares. Então, um destaque, uma coincidência feliz, que nos demonstra também a agregação do valor e a geração de riqueza voltada ao sistema de integração em parceria, aonde instalado nos municípios que tem esse sistema. Aqui uma vista das unidades instaladas no município de Canoinhas, a parte externa das granjas, a parte interna, todas as condições necessárias para o bom desempenho dos animais, dentro das leis pertinentes ou dos órgãos fiscalizadas e aprovadas pelos órgãos competentes. Aqui, voltando, sendo mais específico para o ponto da visitação que ocorreu no mês de maio desse ano, que é a unidade Carijos, que foi a primeira unidade que nós implantamos aqui no Planalto Norte, que tem uma produção instalada de 6.100 matrizes. Ela é uma unidade exclusiva para a produção de leitões, até o desmame. Essa unidade produz acima de 170 mil suínos por ano, uma representação de 3.200 animais por semana gerado. Temos efetivo e que nos acompanha na noite de hoje também, funcionários. Hoje nós temos 38 funcionários que atuam diretamente nessa unidade produtiva. Aqui uma vista da parte da unidade. Aqui a barreira sanitária, que é o portal de acesso, onde todos que têm a pretensão de adentrarem no sistema ou no projeto devem passar pela troca de roupa, pelo banho, e aqui justamente para nós nos protegermos da questão sanitária, porque o patrimônio genético instalado é expressivo e o risco é eminente. Então, os controles que são necessários para que se possam ser tomados para a questão das visitas, dos acessos, isso por consciência e até mesmo pela necessidade por conta do risco de contaminação. Aqui é uma vista da parte interna da barreira sanitária. Aqui olhando a condição das granjas na parte dos corredores de manejo, de acesso e circulação, a parte da gestação, onde os animais ficam alojados, a questão da maternidade, onde temos a geração dos leitões, que começam todo o processo. Destacamos aqui as condições de higiene, questões de clima, ambiente controlado, para justamente proporcionar o melhor desempenho para os animais, a situação de conforto e de bem-estar, conforme as determinações legais. Depois dos animais vão para a fase de recria, a fase de creche, onde eles permanecem aí até em torno de 22 quilos, e aí são transferidos para as unidades de terminação, onde permanecem em instalações com condições adequadas para buscar melhor eficiência em termos de desempenho, dentro da condição para depois dar destinação de processamento de carnes. Se falando então dessa unidade, que aqui foi visualizado no dia, inclusive a parte específica, que é a parte ambiental. Essa unidade possui um sistema de biodigestores. Nós temos os biodigestores que geram biogás e, por sua vez, são utilizados para a geração de energia elétrica nos motores, e aí essa energia elétrica gerada irá abastecer a unidade de produção. O sistema contempla, na sequência, a parte da adição de produtos no sistema de tratamento, a parte da aeração, onde
depois desse processo de aeração, nós fizemos a destinação do material para as áreas de lavoura, que somam praticamente em torno de 700 hectares no entorno, de produtores que temos termos de cedência para utilização como fertilizante, para aplicação nas áreas de pastagem, de lavoura, buscando o aumento de produtividade e redução no custo de adubos químicos, e sem falar na melhora na estruturação do solo. Esses equipamentos de alta tecnologia para fazer a distribuição, que proporcionam uma condição segura de aplicação dentro dessas áreas que temos com os produtores que confrontam a nossa fazenda. Dentro dessa condição, dá para se visualizar também a topografia, a vegetação existente. Na condição do Rio Canoinhas, que é um ponto que periodicamente nós fizemos o monitoramento, trouxemos também algumas informações que entendemos relevantes, até porque são dados que comumente são também avaliados pela Casan e por outros órgãos, no sentido da qualidade da água do nosso Rio Canoinhas, que tem, na confrontação da nossa fazenda, em torno de 1.500 metros, que passa às margens das áreas da empresa, com alguns dados da qualidade da água que gostaríamos de destacar com relação à demanda biológica de oxigênio, que é um parâmetro comumente usado, que na verdade é a quantidade de matéria orgânica que a água tem e a necessidade e a demanda de oxigênio para que se possa degradar essa matéria orgânica. Se destaca aqui a evidência que os pontos de coleta identificam como a montante como acima da fazenda da empresa Master e a jusante após a fazenda Master, somente para título de esclarecimento. Então, nós temos alguns dados aqui que demonstram claramente, através dos laboratórios que são credenciados e aprovados pelo Inmetro e os órgãos competentes, no sentido de que a implicância dentro dos 1.500 metros de confrontação com a empresa Master demonstram, pelas análises que foram aprovadas justamente naquele dia que foi coletado e que até mesmo foi divulgado aos senhores, de que os parâmetros estavam dentro da normalidade. Aqui destacamos que a água do Rio Canoinhas é melhor depois da empresa Master do que antes da nossa fazenda. Os dados comprovam e afirmam isso. E imaginem, nós estamos a mais de 40 quilômetros do ponto de coleta da Casan, que abastece a nossa cidade de Canoinhas. Então, ao longo desse percurso, quanto melhor a depuração poderia acontecer e a implicância que tem somente nesse período, nessa fração de distância. Temos também na nossa unidade, que os senhores visitaram, a destinação de animais mortos no sistema de compostagem, e desenvolvemos um projeto piloto no Estado, que é a destinação desses animais mortos para o sistema de produção de adubação orgânica, tá? Que é uma destinação que é inovadora. Temos um sistema de gestão ambiental amparado na unidade e nas demais unidades com produtores integrados no Planalto Norte, com treinamentos periódicos com as equipes, como podemos demonstrar, auditorias que são realizadas por empresas terciarizadas, com o objetivo de revalidar ou certificar a nível de ISO, que nós possuímos lá, ISO 14001, que a nível de suinocultura e Brasil são poucas empresas que detêm esse certificado. Temos um sistema diferenciado também na utilização da produção do biogás para a geração de energia elétrica dessa unidade. Nossa política ambiental, ela está comprometida com a questão da sustentabilidade na produção de suínos. Aqui trouxemos a certificação da ISO 14001, que a certificadora é uma empresa norueguesa, que a todo ano nós revalidamos desde 2010, essa unidade de Papanduva. Trouxemos também alguns apontamentos de premiações que conseguimos ao longo dos anos nas unidades aqui do Planalto Norte. Entre elas, o Prêmio Fritz Mille 2007, 2008, certificação da ISO
do escopo 2004 em 2010. O prêmio Expressão Ecologia em 2012. Esse prêmio foi conquistado pela unidade que os senhores visitaram. Destaque a preservação ambiental do Jornal de Meio Ambiente de São Paulo em 2013, 2015, 2016. Prêmio Fritz Miller também em 2016. E a nova certificação com a versão da ISO 2015 no ano de 2017. Enfim, voltando à questão dos dados econômicos, apontamos aqui os municípios em que temos sistema de integração no Planalto Norte, a expressão dos 157 milhões de movimento realizados no exercício de 2017, o destaque para o município de Canoinhas, que representa, embora estejamos, Dr. Paulo, em Papanduva como sede, Canoinhas detém o maior movimento econômico da empresa Master hoje no Planalto Norte. Temos a convicção, desde a chegada nossa, de que o perfil dos produtores desse município sempre se mostraram favoráveis ao incremento dessa atividade, com destaque à alta produtividade que eles têm obtido e com a condição ambiental propícia para que pudéssemos considerar essa atividade dentro das demais atividades agrícolas que eles desenvolvem, como um incremento de rentabilidade na propriedade. Destacamos também um trabalho que temos diferenciado em termos de empresa, que é a questão da criação do checklist ambiental nas propriedades integradas à empresa. Todos os produtores da empresa Master recebem uma bonificação que chega a 20% da remuneração adquirida com os suínos, baseada no desempenho ambiental, ou seja, na boa conduta ambiental, porque entendemos que essa necessidade de produzirmos em harmonia com o meio ambiente é extremamente importante para que a gente possa buscar essa manutenção no sistema produtivo e também a possibilidade de crescimento e incremento em demais unidades. Nós temos a convicção de mantermos o crescimento no Planalto Norte, em Canoinhas principalmente, que já detém um percentual expressivo, porque temos uma logística que nos favorece, e se houver o entendimento da comunidade, das autoridades, do poder público, para que isso se permaneça e continue crescendo, ele vem dentro do planejamento estratégico de crescimento da empresa, a incorporação de mais unidades aqui no município. De certa forma, são esclarecimentos que nós gostaríamos de trazer para que a gente pudesse falar um pouquinho da empresa, os números que ela tem no município, para justamente, talvez, evoluirmos no entendimento daquilo que podemos trabalhar para o crescimento do município em harmonia com essa questão ambiental, que é um dos temas objeto da visita realizada em 21 de maio na nossa unidade. Passar a palavra para a doutora. Meus cumprimentos ao vereador Coronel Mário e, em cumprimentando, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores e aos demais presentes. Vou fazer um breve esclarecimento sobre o ofício que a Master fez. Eu tive a participação neste ofício na condição de advogada, obrigada, e advogada especializada em meio ambiente, em relação à matéria. Primeiro, dizer que a Master está em Papanduvas, dista a 700 metros do rio Canoinhas e a cerca de 40 quilômetros de distância do ponto de captação da Casan. E, portanto, o ponto de captação fica depois da Master, ou seja, a jusante. Pois bem, considerando essa posição geográfica da Master, numa leitura simplista, diante da condição que a Casan colocou de que tem aumentado os poluentes na água, obrigando-lhe a tratar mais, ou seja, usar mais insumos para esse tratamento da água, as pessoas dizem, bom, se a água está ruim, vamos ver quem é que está perto deste rio, porque deve ser esta pessoa, jurídica ou física, que está a poluir. Essa é a visão simplista. É evidente que sim, é assim que se pensa, é o primeiro raciocínio. Pois bem,
a Master tem uma atividade que é considerada potencialmente causadora de degradação, e por isso ela é licenciada pelo órgão ambiental estadual, que hoje se chama IMA. Não obstante, ela não é a causadora da degradação da qualidade das águas. E já foi demonstrado aqui, porque o Gregolin comentou, de que a empresa, na atualidade, não faz sequer lançamento de efluente tratado no rio. A empresa se utiliza do sistema de fertirrigação. Aí muitos diriam, mas na calada da noite, de madrugada, aquele caninho, não sei mais que, poderia estar lançando. Senhores, uma empresa deste porte, que precisa de um fluxo contínuo, ela não tem condições de fazer lançamento clandestino. E se assim o fizesse, o rio iria apontar a qualidade negativa no ponto da zona de mistura do rio. E todo o monitoramento que é feito pela Fátima, pela empresa, pela própria Casan, e a recente vistoria, inclusive, da Polícia Ambiental, elas disseram o quê? Que não há um nexo causal entre a poluição encontrada no rio e a atividade da Master. Esse ponto é muito relevante, porque são dados técnicos. E tem mais. Não só não tem nexo causal, como o rio, após passar pela Master, ele apresentou uma qualidade da água superior. Ou seja, melhor qualidade. Aí vocês diriam, mas como pode isso? A poluição evaporou? Senhores, existe um nome importante que se chama autodepuração do corpo receptor. O que é isso? Isso significa que é a capacidade que a natureza tem de degradar os elementos orgânicos, ou seja, é a ação do oxigênio em toda a matéria orgânica, ela faz com que ela se degrade e a gente possa ter uma qualidade. A gente consegue ver isso facilmente no rio Tietê, né? Ele tem trechos a montante que é bem degradado, ele passa por depois outros trechos encachoeirados, onde ocorre a ação do sol, a ação desses trechos, ocorre uma ação de degradação dos poluentes, e ele começa a ficar com boa qualidade. Depois ele recebe carga poluidora e volta a ficar ruim. Pois bem, é isso que acontece lá. Então, no trecho em que ele está, nas proximidades da empresa da Master, em todo o limite, a gente não encontra uma piora da qualidade hídrica, muito pelo contrário. E aí vocês perguntariam, bom, se não é a Master, alguém está poluindo. Isso é verdade, alguém está poluindo. E como isso pode acontecer? Existe um fenômeno, e aí foi dito aqui que durante as enxurradas a qualidade da água piora. E piora por quê? Porque é o que a gente chama de efeito de lixiviação, ou lavagem do solo. Isso também ocorre nas cidades, né? Quando vem a água da chuva, ela faz uma lavagem de o que tem na superfície, carreia até os cursos d'água. É por isso que o Código Florestal estabeleceu que nas margens de curso d'água a gente deve ter uma vegetação ciliar, que ela tem uma relação de proporcionalidade com a largura do rio. Essa vegetação, ela tem a mesma função que os cílios fazem nos nossos olhos. Qual é? Impedir que a poluição chegue até os rios. E poluição de toda ordem, né? Lembrando que o conceito de poluição é a coisa errada no lugar errado, no tempo errado. Né? Então, aquilo que é muito bom para a planta no solo, dentro do rio ela é poluição. Né? Então, quando essa vegetação ciliar ela é diminuída ou é mesmo ausente, é evidente que há um carreamento dessas substâncias, que elas são boas até no solo, e elas vão parar onde? No curso d'água, e vão poluir. Então, é evidente que, por ocasião de cheias, a gente pode ter, por ocasião de estiagem, a gente pode ter uma maior concentração de poluentes. Por quê? Porque diminuiu o volume de água, o poluente está ali presente, é evidente que vai degradar a qualidade de água. O lançamento de esgoto doméstico, que é uma prática, infelizmente, no Brasil, também é um importante fator a considerar. Enfim, eu diria que esses três básicos, a diminuição considerável da faixa de vegetação ciliar, ou seja, a ausência da função ecológica das florestas, que não estão ali mais presentes, porque aquele solo está utilizado. Uma presença importante de uma agricultura que demanda insumos e revolvimento do solo e que, portanto, tende a carregar materiais nas proximidades do rio. E o lançamento de efluentes, e principalmente esgotos domésticos, por exemplo, eles tendem a ser contribuições importantes e precisa ser avaliado, né? Agora, o que não se pode fazer é, de uma forma simplória, acreditar que uma empresa, por ser grande, por ser licenciável, ela é a principal causadora por si só. Né? Essa presunção ela é preocupante. Por quê? Porque a gente nos cega e fecha os olhos para os agentes causadores que precisam ser considerados, avaliados e ajustado o rumo desses agentes causadores. Né? É importante considerar ainda que
toda a atividade da empresa, desde que ela se instalou, ela sempre teve a licença ambiental do órgão competente e sempre foi fiscalizada. Inclusive, já sabemos que foi fiscalizada não só pelo IMA, né, que era a antiga Fátima, mas também pelo IBAMA, mas também pela Polícia Ambiental, enfim, um conjunto de atores diferentes, agentes e servidores públicos diferentes, sempre estiveram visitando a empresa. E até o presente momento, nenhum órgão ambiental detectou. Eles estão poluindo o Rio Canoinhas. Isso aqui é muito importante. É importante dizer o seguinte: a empresa Master não foi condenada criminalmente por qualquer infração, delito ambiental. E mais, ela não responde, no atual momento, a nenhum crime ambiental. Não até o dia de hoje. E eu falo isso porque qualquer de vocês vai poder acessar o sistema da Justiça Federal e Estadual e poderão verificar o que eu estou dizendo. A empresa Master não é processada criminalmente. O segundo aspecto, a Fátima jamais impediu a utilização de qualquer lagoa. Houve uma confusão aí nessa história. Quem impediu a empresa de fazer o quê, né? Em 2007, a empresa ela fez uma desativação de uma lagoa de tratamento chamada wetland. O que é wetland? É quando a gente faz uma espécie de uma grande piscina rasa e que nós plantamos ali alguns vegetais, como, por exemplo, o junco, que tem uma grande capacidade de incorporar, de absorver elementos orgânicos, são nutrientes. E, com isso, a água que passa por esse circuito, ela tende a ser de melhor qualidade, o que, na linguagem técnica, se chama de polimento da água final tratada. É um wetland, é um grande banhado artificial com plantas que faz o polimento. Pois bem, a discussão foi que o IBAMA não considerava isto como sistema de tratamento, e sim como um corpo hídrico. E a Fátima entendia que sim, isso era polimento do sistema de tratamento. Em razão dessa divergência, o IBAMA lavrou um embargo e o nosso escritório disse: fecha essa lagoa, use um tratamento físico-químico. É triste, né? Eles tiveram que usar produtos químicos para tratar a água, porque, enfim, não vamos brigar com o IBAMA. Fechem, vamos fazer o que eles querem. Então, este é o ponto que levou à desativação do wetland. As lagoas que estão desativadas na atualidade foi por mera decisão da empresa. E por quê? Porque ela mudou o sistema de tratamento. Ela não precisa dessas lagoas porque ela está fazendo fertirrigação. Aí vem a próxima pergunta. Sim, mas por que a Master, então, não desativou e deixou essas piscinas abertas? Ela as deixou assim exatamente por uma razão lógica de que ela pode precisar, no futuro, utilizar essas lagoas por ampliação, por mudança no sistema de tratamento, como sistema de retaguarda, né? Se os cedentes falarem, olha, nós não estamos mais dispostos a fazer fertirrigação, teremos que licenciar novamente um sistema que utilize lagoas. Não tem sentido a empresa fechar as lagoas e depois, ali a 6 meses, ou sei lá qual é o tempo, ter que reabrir, ou seja, gastar mais dinheiro, fazer mais impacto ambiental, fazer escavações. Isso não faz sentido. As áreas onde estão essas lagoas não são áreas protegidas por lei, ou seja, elas não constituem área de preservação permanente. Então, não tem sentido se obrigar, por mero capricho, desconfiança, que se faça o fechamento dessas lagoas, né? Elas não oferecem risco ambiental algum. Poderia dizer, mas seria interessante. Gente, nós estamos num Estado democrático de direito, né? E no Estado democrático de direito existe o princípio da legalidade. E vossas excelências sabem muito bem que ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer, senão em virtude de lei. Fora disso, nós saímos da constitucionalidade, o que é muito perigoso, né? Para atender o capricho, a vontade, o desejo, a angústia, a ansiedade, ou seja lá qual é o sentimento de quem quer que seja. E o Estado brasileiro só pode intervir na vida do cidadão se tiver uma lei que autorize a intervir, senão vige o princípio da liberdade. Tudo aquilo que não é proibido está permitido. E assim, só assim nós somos uma democracia, porque fora disso, muito distante estaremos da democracia. Então, há uma outra pergunta curiosa, que é assim, mas vocês, Master, né, em algum momento tiveram uma lagoa impermeabilizada com aquela rocha ardósia, que se discute que ela talvez tenha ela não seja tão boa para fazer a impermeabilização de fundo. Senhores, por ocasião dessas lagoas, a impermeabilização da ardósia era o que se tinha de mais avançado. Quando chegou no mercado a manta de PAD, que é o polietileno de alta densidade, e eu estava na Fátima nessa ocasião, eu lembro que a primeira coisa que se fez foi aplicar a manta de PAD para quem? Aterro sanitário. Nós estávamos numa briga com os lixões. E quem tinha a manta de PAD era dito como o top. O top.
Então, quando isso chegou à sinocultura, foi bem depois. A tecnologia é assim, né? Ela vem aos poucos e ela vai expandindo para o setor com maior rentabilidade até chegar com menor rentabilidade, que é o caso da suinocultura, que é uma commodity. Então, por ocasião do licenciamento, a ardósia era considerada tecnicamente uma alternativa viável, economicamente viável e tecnicamente viável para fazer impermeabilização de fundo. Relato a vocês que antes da ardósia se utilizava o quê? Argila. Se impermeabilizava com argila, se fazia uma compactação de argila. Então, a ardósia foi uma evolução da mera compactação de argila. Então, eu quero dizer para vocês que é muito curioso esse olhar, quando a gente olha no dia de hoje, faz uma retrospectiva do ponto de vista da tecnologia, né? Nós conseguimos criticar os chamados aterros controlados, a gente faz crítica, né? O mesmo lixão em relação àquela forma que a gente tinha de jogar todo o lixo no mar, já foi um avanço, né? Depois veio o aterro controlado, depois veio o aterro sanitário. E hoje, com a discussão que a gente tem, aterro sanitário não é bom, a gente já quer outra coisa, a gente quer pirólise, a gente quer outro tratamento, a gente quer reaproveitamento e reciclagem. Então, eu quero dizer para vocês é que esse contexto da ardósia é um contexto de evolução tecnológica. Na atualidade, o que o órgão ambiental vem exigindo, sim, é manta de polietileno de alta densidade. E se tiver uma tecnologia que se apresente mais interessante ainda, certamente a manta vai ser considerada coisa do passado e a nova tecnologia vai ser exigida. Então, dito isto, como advogada e sensível também a tudo, inclusive, que Vossas Excelências passam, que é o que a gente chama de as palavras voam, né? Uma vez as palavras malditas lançadas no ar, por mais esforço que se faça, elas não voltam, não há quem recupera. E eu falo isso porque algumas vezes advogo para políticos e ficamos nós, advogados, compadecidos, como os muitos políticos são atacados e depois é provado que não tem sentido, que foi uma informação inadequada, equivocada, mas até lá o estrago está feito. Então, em nome do Estado Democrático de Direito, eu gostaria de solicitar que antes que qualquer palavra mal lançada fosse feita em relação a qualquer empreendedor, a qualquer político, qualquer que seja, que a gente pudesse tomar os devidos esclarecimentos, porque depois é muito mais difícil recuperar. A gente sempre diz, que nem meio ambiente, recuperar é sempre mais difícil e dificilmente se retorna ao status quo. Obrigada. Licença, eu gostaria, só antes de passar a palavra aos demais edis, primeiramente agradecer ao senhor Cleonei Grigolim pela exposição técnica da empresa e da doutora Rode, pela também resposta aos questionamentos. Nós protocolamos aqui a resposta dos senhores, né, no dia 10 de julho, foi repassado a todos os demais edis, e agora eu vou passar a palavra, né, aos senhores para os devidos questionamentos, por favor. Senhor presidente. Com a palavra do Vilmar Sudoski. Cumprimento o presidente da Casa, Coronel Mário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidades que se faz presente na noite de hoje, colaboradores e diretores da empresa Master, através do Grigolim, que a gente já o conhece há longa data, a doutora que fez a explanação. Parabenizar pela vinda de vocês e trazer os devidos esclarecimentos, e não poderia se esperar menos que isso, se tratando de uma empresa do nível da Master. Também quero aqui inteirar e dizer que quero parabenizar o vereador Chico Mineiro por também ter buscado esse assunto, né? E aqui foi discutido nessa casa, foi apresentado alguns dados, mas que está sendo dado o direito também de expor e colocar todas as condições que a Master oferece dentro desta área ambiental. É de nosso competência ser fiscalizador, embora a Master esteja num outro município que não é da nossa área de atuação. Mas como nós estamos se falando do Rio Canoinhas e das águas do Rio Canoinhas, das quais a comunidade canoinhense da região usufrui, nós temos esse cuidado, sim, né? Mas também temos o cuidado de saber o que dizer com relação a isso, porque não podemos ser inconsequentes de falar algo que não tenha veracidade e não seja verdadeiro. Então, a discussão desta casa é no sentido de que estamos de olho, de um modo geral, em todos os aspectos com relação ao meio ambiente,
meio do qual nós vivemos e que, com toda certeza, precisamos continuar vivendo e vivendo com qualidade. A economia apresentada, eu estava olhando os números, aproximadamente 50 milhões de nota extraída de fundo rural de produção suína no município de Canoinhas, aproximadamente 30 famílias fazem parte dessa integração. Dos municípios do Planalto Norte, como bem foi já aqui mencionado, é o município que mais se produz e faz a integração com a empresa Master. Importante isso para a comunidade, porém nós também produzimos o suíno, mas não industrializamos ele aqui, né? Acho que, não sei se vocês vendem aqui para o frigorífico, para o Fricasa, não vende? Vende? Se isso estiver ocorrendo, nos ajuda, porque toda a industrialização é que vai trazer um retorno fiscal para o município. Isso é a importância. Claro que o importante é produzir também, não tenha dúvida, mas só 2% de fundo rural, 2,5%, também não soma muito, né? Mas, enfim, eu quero parabenizar vocês pela vinda, pelos esclarecimentos, pelo posicionamento, e também parabenizar o vereador Chico Mineiro, que foi quem trouxe todo essa primeiro diálogo, essa conversa, de uma maneira muito tranquila, muito serena, aqui nesta casa, quero dizer isso, e que nós estamos, sim, para discutir os assuntos. Essa casa é do povo, é para as suas discussões, dos dois lados. Se tiver um lado, vai ter o outro, com certeza, e o presidente é aberto para deixar exposto isso a todos. Parabéns pelas colocações, parabéns pela empresa e parabéns pelo assunto que está sendo discutido, que é de vera importância. Olá, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, colaborador da Master, quando eu assumi essa Casa de Leis, eu vim aqui com o objetivo, vereadora Norma, de buscar sempre a clareza e a transparência dos fatos que acontecem lá fora. Quando, então, eu assumi, o compromisso meu era com o povo. O que causou preocupação para mim? Em 2007, eu já estive fazendo uma rotina por lá, com alguns membros da Fátima, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, IBAMA, e visitamos também a Master. Quero agradecer a presença aí da doutora Rode Amélia, também aí do Crigolin, que sejam bem-vindos, e isso mesmo que tem que trazer para nós aqui, a transparência e a seriedade. Quando, então, visitamos em 2007, 2008, a gente esteve por lá, foi feita uma visita na qual, né, foi achado, então, junto com um senhor do IBAMA, que hoje eu não lembro o nome, alguns pontos lá que ele passou a nós. Se estava tudo bem, não sou técnico para dizer, também só fiz o acompanhamento na época como repórter da Rádio 98 FM, como também teve o repórter da Rádio Clube, que é o senhor prefeito Beto Passos, e cada órgão de imprensa teve um lado onde nós descemos o rio com 5 botes. Quando fui convidado agora dessa outra vez, fui a passeio para verificar, ou então, como é que estava lá. Aí, então, um mês depois, a gente elaborei um requerimento, e esse requerimento sempre vou elaborar, porque não tem nada que me impeça do requerimento de saber a clareza e a transparência das coisas que eu acho que tem que ser trazido à comunidade. E, então, eu elaborei esse requerimento. Tudo que provocou isso foi, ou então, a Casan e o Comitê Rio Canoinhas, onde estivemos lá. E, estando lá, foi feito uma caminhada, e eu lembrando, recordando, de muitos anos atrás, quando estive por lá, canalização, de quando, então, jogavam os dejetos no rio, né? Que até aqui está a resposta, que diz que desde 2016 não é lançado mais dejetos no Rio Canoinhas, né? Desde 2016, pelo menos, é o que eu estou vendo, é o que eu vi aqui. Não. Dejetos nunca foi lançado. Efluente tratado. Efluente tratado, isso. Nunca foi tratado, nunca foi despejado mais, né? Desde 2016, né? Até então, antes, acredito pela resposta que não, depois de 2016 para cá não foi, mas antes era.
Então, a gente esteve lá, acompanhou e vimos lá toda a canalização na época que era lançado lá. Não estamos aqui acusando e nem obrigando a ninguém a fazer nada. Vocês não são obrigados a fechar as lagoas. A pergunta é por que ainda estão em céu aberto. Aquelas lagoas que eu não sou técnico, não entendo isso, mas eu sei que ele penetra no solo. Inclusive, Márcio, algumas imagens a gente poderia ver e perguntar para vocês. Respeitosamente, a gente, como essa Casa de Leis é bem eclética, a gente faz o requerimento e deixa que vim também aqui, conduzido pelo presidente. Vocês, tá certo, vocês, parabéns pelos números que trouxeram aqui para nós, mas hora nenhuma. Eu acho que foi feito com obrigatoriedade, partindo de nós aqui, e sim uma pergunta, o porquê de não estar fechado. Né? O porquê que ele está assim, essas lagoas, né? Por que ele está a céu aberto, né? Odor forte, que eu estive lá. Então, essas lagoas, como a doutora falou, com essas pedras, essas placas de cascalho, eu não sei dizer o nome certo. Ardósia. Ardósia, estava assim, foi perguntas que foram lançadas. E sempre irei perguntar, nobres vereadores. Sempre eu irei indagar, não a Master, mas qualquer órgão, ou Rigesa, ou Mille, ou CIA Canoinhas, que estão à volta desse rio Canoinhas. Sempre vou. O que preocupa é que nós temos um só canal de captação para 50 mil habitantes e uma parte de Três Barras também, que é o Rio Canoinhas. O que dá medo é uma catástrofe, senhor presidente, nobres vereadores e internautas. Que Deus o livre, o Rio Canoinhas venha acontecer uma contaminação. Nós não temos nenhum outro canal de captação, não temos uma lagoa, não temos um poço que é captada água. Isso que causa espanto. Deveria sim estar aí o pessoal da Casan também para trazer a resposta para nós e dizer o porquê que ainda não foi elaborado um plano, né, de emergência. Pode ser acontecer uma chuva torrencial, porque nós que vivemos um período de estiagem, mas também em 3 dias pode chover 200 milímetros localizado. Isso daqui é caso que pode acontecer, porque em 2014 nós vivemos uma seca tremenda e em 2 meses nós tivemos uma enchente que chegou aqui no centro de Canoinhas. Isso está aí. Então, ele é muito desproporcional. Pode tombar, que Deus o livre, um caminhão de um combustível tóxico, porque ele passa lá pela 116, né? O Rio Canoinhas, passa aqui na SC 477, né? Que são pontes que são antes, né? Rio que é antes de chegada aqui. E essa catástrofe, da onde que nós vamos tirar água? E o que causou preocupação, doutora Roda e também Gregolin, foi isso. Ninguém veio aqui acusar e dizer que a Master estava fazendo coisa errada. Foram perguntas e muito bem claro dito pelo, então, aí o proprietário do jornal Diário do Planalto, uma época que ele teve aqui, que ele disse que nós, vereadores, nós produzimos muito mais requerimento do que indicação. Então, é sinal que a Câmara realmente está trabalhando, está procurando informação, e isso é o objetivo nosso. É procurar informação e querer saber das coisas. Nós não sabemos, somos técnico que está aí, então, com a resposta do requerimento, muito bem trouxeram os números aí, e a gente queria, então, saber. Está aí a resposta? Pois bem, está aí, então vamos acatar que é feito análise, é feito, então, aí por técnicos, por pessoas competentes na área, né, como a senhora também, né, já foi, então, né, presidente da Comissão do Meio Ambiente, né, nos trianos, e é ainda, né, entende, talvez, hoje é colaborador da Master? Não. Advogado. Advogado da empresa? Então, está aí, então, com uma bagagem grande, sabendo que, né, em outros anos, 2003, 2006, foi para procurador da Justiça, da Fundação do Meio Ambiente também, né? Então, a gente entende e respeita, certo? Ninguém aqui, momento algum, obrigou, partiu de nós dizendo que é obrigado a fechar, sabendo, a pergunta é o porquê de estar aberto. Por que está aberto? Se no momento que achávamos que está desativado, não está sendo usada mais, por que então está todo aberto com esses dejetos? Porque ali ainda ele contém, para mim, isso dali, eu acho que são dejetos. O que são esses produtos que estão ali? Posso responder? Pode, por favor. Bom, obrigada. Primeiro, eu precisava dividir em 4 pontos. Primeiro,
todo projeto que é feito de lagoa, de estação de tratamento, se ele é correto, ou seja, dentro de um projeto de engenharia, ele tem que prever o pior cenário. O que é o pior cenário? O cenário de vazamento e de chuvas. E como é que se calcula a chuva? Existe a chamada tempo de recorrência. Então, para cada tipo de projeto tem um tempo de recorrência, dos últimos 30 anos, dos últimos 100 anos. Calculado com base nas chuvas daquele tempo, se faz o projeto. Então, um projeto feito por um profissional corretamente, com a sua responsabilidade técnica, ele tem que prever o pior cenário, assim como nossas casas, né? Tem que prever os ventos predominantes dos últimos anos, né? Enfim, todo projeto de engenharia ou projeto mecânico deve prever e ter um coeficiente lá, que é para incluir o pior cenário. É o caso dessas lagoas. Então, mas deu muita chuva, um dilúvio que nem o ano retrasado. Ok, essas lagoas estão aptas a suportar, elas não vão fazer o transbordamento. Esse é o primeiro aspecto. Todo o sistema de tratamento, estou falando do projeto como um todo. Então, quando se trata de atividades como essa, que o projeto já contempla, e ela não é de alta periculosidade, o chamado PEI, que é o plano de emergência, ele não é necessário. São algumas atividades que são listadas, e principalmente quando lidam com produtos perigosos. Elas são submetidas aos planos de emergência. Por quê? Porque elas têm uma condição que mesmo aquilo que é projetado já não é suficiente. Então, elas precisam ter o plano de emergência, que é o plano de evacuação, por exemplo. Segundo ponto, por que as lagoas estão abertas? As lagoas são um ativo da empresa, é um equipamento, custa caro fazer uma lagoa, os senhores que lidam com atividades de retenção de líquido sabem que não é uma atividade barata, e é um ativo da empresa. Se por alguma razão ela não tiver a fertirrigação como alternativa, ou porque os excedentes não estão dispostos a isso, ou por alguma razão, o que ela vai fazer? Ela vai ter que licenciar um projeto que utilize essas lagoas. Esse é um aspecto. Segundo, ela pode ter uma demanda de retenção hídrica para captar águas da chuva e poder economizar a água que ela vem utilizando. Então, as lagoas estão abertas e elas não vão ser fechadas enquanto elas forem compreendidas como um ativo da empresa. E uma das grandes possibilidades, é que eu falei, é a possibilidade de ampliação. Se for ampliada mesmo com fertirrigação a atividade, e se obtiver a licença para isso, essas lagoas serão utilizadas. Não há sentido, senhores, em gastar dinheiro em fechar lagoas para mera segurança e tratamento da ansiedade de quem quer que seja e depois abri-las novamente. Esse é um ponto importante, porque ela é um ativo da empresa. Terceiro aspecto, a água está verde, ela não está poluída? Senhores, água verde é característica de ambientes lênticos. O que é isso? Ambientes parados. Qualquer açude que Vossas Excelências abrirem nos seus imóveis, logo, logo, a água da chuva, por mais limpa que seja, ela vai favorecer, diante da presença do solo, do oxigênio, a presença de uma alga que dá essa coloração esverdeada. Quando essa alga morrer, ela vai dar um cheiro fétido de apodrecimento de vegetais. É típico. Então, não significa que a água está suja, que está alguma coisa errada. É típico de ambiente lêntico. E essa alga, ela só está presente nas lagoas desativadas. Porque se a lagoa for ativada, a gente tem uma outra condição, que não é essa água verde. Tá? Então, significa que ela vai ter outra cor, outra característica. Terceiro aspecto. E se esse material, que material é esse que tem dentro das lagoas? O material que tem no fundo é o quê? É aquilo que no passado foi a matéria orgânica já altamente degradada. É o que restou, o que não se volatilizou. Se pegar aquele material e colocar em cima da terra, nada mais vai ser feito do que vai integrar o solo. É um material inerte, ele não tem capacidade de causar poluição ao solo adjacente. Claro, como todo material sólido, seja qualquer sólido, isopor, areia, qualquer coisa, que entra num curso hídrico, ele vai causar, no mínimo, turbidez. Então, ou seja, é um deslocamento. Então, aí a gente tem uma poluição. Mas ele não tem capacidade de causar poluição no solo. Se houver supondo, por alguma razão, alguém entrou, pegou esse material e jogou no solo adjacente. Tem algum perigo? Não, não tem. Ele vai se incorporar ao solo normalmente e é um material que hoje não tem mais capacidade de interagir poluindo os recursos hídricos. Eu ainda relato que tem uma preocupação que eu não disse antes, que era com os recursos hídricos subterrâneos, né? Lençol freático e, eventualmente, o aquífero. A contaminação do aquífero, digo a vocês que ela é rara, só quando tem uma fratura no aquífero, né? Não tendo uma fratura no aquífero, o aquífero fica preservado. Agora, o lençol freático, sim, ele é o mais suscetível à poluição, como a poluição, por exemplo, de um vazamento.
A empresa Master, por obrigação do licenciamento, ela faz manutenção desde que se licenciou dos lençóis freáticos e não foi detectado em nenhum momento poluição do lençol freático. Então, é mais uma demonstração de que a atividade da empresa não tem interagido negativamente com as águas subterrâneas para deixá-los tranquilizados. Né? Essa é a questão. Agora, uma outra pergunta que eu acredito que o vereador fez de maneira genérica. Como nós fazemos se estamos na dependência de um rio cuja utilização de montante é bastante grande e poderá nos contaminar? Né? Essa preocupação, vereador, sua é muito válida. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela prevê o quê? Os chamados comitês de bacia, que visam discutir exatamente todas as atividades da bacia para verificar como elas se comportam, como elas interagem para garantir a qualidade do recurso hídrico, que talvez essa seja a sua grande preocupação. Então, talvez o que tenha que ser feito aqui na região é ativar um comitê de bacia, poder colocar um plano de bacia em andamento e avaliar a posição e como se coloca cada utilizador do recurso, para que aí vocês tenham a garantia. Eu não vejo outro modo de ter garantia, sabe, vereador? A garantia vai ser um forte comitê de bacia montado, com a Política Nacional de Recursos Hídricos implantada para discutir a situação de cada usuário da bacia e, provavelmente, discutir a recomposição de vários trechos da vegetação ciliar, que é a única maneira de garantir uma melhora da qualidade hídrica desse ponto de captação da Casan. Continua aberta a palavra. Vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, saudar aqui especialmente a doutora Rode e o Gregolin pelas explanações que fizeram. Só de forma breve, tecer alguns comentários. Na verdade, esse comitê existe e é bastante atuante aqui, até nos dá uma segurança, eu diria até uma tranquilidade, porque nós temos um comitê do Rio Canoinhas muito forte e ativo há muito tempo, composto por pessoas de alto conhecimento, a universidade, a Associação de Engenheiros, enfim. Então, a gente tem um trabalho bastante interessante nesse ponto aí que nos, não vou dizer que nos dá uma tranquilidade com relação à questão do rio em si, porque me falta conhecimento técnico para falar sobre isso, mas nos dá uma tranquilidade que eles têm um trabalho muito efetivo, com várias ações, inclusive, em todo o percurso do rio no município de Canoinhas, visando permitir uma segurança nossa futura com relação à água. Eu quero aqui agradecer, senhor presidente, a doutora Rode e o Gregolin pelos esclarecimentos que trouxeram. O vereador Vilmar foi muito feliz quando ele colocou que, com o requerimento do vereador Chico Mineiro, foi possível que nós trouxéssemos essa discussão para dentro da Câmara e hoje a gente tivesse uma informação altamente precisa, tanto da questão do movimento econômico, da geração de renda, quanto da questão ambiental e jurídica, porque esses assuntos, às vezes, eles rodam a comunidade. Ah, tem poluição, quem que está poluindo? Ah, isso, aquilo. Eu sempre comento aqui na Câmara que eu tenho que pagar pelos meus pecados, mas eu não posso pagar pelos pecados dos outros. Então, de repente, sempre quando surge a situação de uma determinada poluição, seja no Rio Canoinhas, ou seja de outra situação, normalmente se fala, é A, B ou C. Esse seria um comentário geral. E como nós representamos a população, muitas vezes chega para a gente essas notícias. Olha, eu recentemente recebi uma notícia de uma pessoa, olha, lá em tal lugar está acontecendo tal coisa, que é a empresa tal. Mas como que você sabe? Tem algum laudo, tem algum levantamento? Não, é o comentário. Então, esse requerimento que foi feito permitiu hoje que nós tomássemos um conhecimento, diria que muito importante sobre o tema, que vai nos permitir também passar para a população quando chegar algum questionamento. Quando chegar alguma informação, olha, a qualidade do rio, tal, por causa de tal situação, diz, olha, a gente tem conhecimento da situação da empresa Master dentro de tal situação, a questão ambiental, a questão, enfim, de todo o trabalho que foi aqui exposto. Isso é muito importante para que a gente possa explicar para a comunidade, porque se há alguém poluindo, que seja verificado quem está poluindo e seja tomada medida contra quem está poluindo, seja quem for. Então, eu quero agradecer. Para nós foi, com certeza, para mim, e acredito que para os demais vereadores, foi muito útil, muito importante, e vai nos permitir, como eu disse, nos enriquecer o conhecimento para a gente poder ter esse debate com mais qualidade.
Ah, mas se chegar alguém vou usar o nome da Casan aqui sem autorização. Ah, mas se chega alguém da Casan e fala que tem determinado problema. Olha, nós temos conhecimento e informação de que não é com relação à empresa Master. Se está tendo problema, porque eu, por exemplo, não sabia que a qualidade da água era melhor após a empresa do que antes. Que vocês fazem esse acompanhamento que é feito. Então, são situações que a gente tem conhecimento hoje de aprimorar, aprofundar o debate e, inclusive, se tem problema, cobrar com mais força, com mais propriedade e conhecimento de quem tem a poder de resolver esse problema. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento. Mas eu até não iria falar, mas eu queria tocar num assunto que não vem necessariamente ao tema, mas também vem. Eu estava verificando na questão do movimento econômico, e como foi colocado pelo vereador Vilmar, já o Gregolin destacou, que praticamente 30% do movimento econômico do Planalto Norte, ligado à empresa, que 30% é no município de Canoinhas, o que nos dá um movimento econômico de 49 milhões, com 30 integrados em Canoinhas e 99 no Planalto Norte. Eu queria aqui deixar um pedido de público para a empresa. Nós necessitamos, além de todas as lutas que são realizadas no município, da geração de mais emprego e renda no município. Esse é um grande problema que Canoinhas enfrenta. Há muito tempo não se instala uma empresa que gere um número maior de empregos aqui. Eu sei que já houve no passado, e tenho desses 30 integrados aqui, vários que são meus clientes e amigos, vários deles no passado me procuraram outros vereadores para obter o apoio para tentar sensibilizar o executivo na época para formar uma parceria com a empresa Master para instalar um frigorífico em Canoinhas. Sei que depois houve um avançar de conversa com o município de Mafra, mas também sei que toda essa situação de investimento, de frigorífico, que não são valores baixos, tem situações também envolvendo o mercado externo, envolvendo o mercado interno, envolvendo uma série de fatores que não só a vontade da empresa, muitas vezes, nem a vontade do executivo. Mas eu imagino que com esse número de integrados que nós temos aqui, e sabendo que esse número, a tendência é crescer em muito, que se a empresa Master for instalar um frigorífico na região, que esse frigorífico seja em Canoinhas, que seja conversado com o executivo municipal, porque eu quero dizer, Gregolin, que tenha certeza que nesta Câmara aqui, um empreendimento dessa natureza, uma ideia dessa natureza, teria o apoio dos 10 vereadores, porque nós estaríamos, além de incentivar a atividade do produtor rural, nós estaríamos entrando numa atividade industrial muito mais geradora muito mais agregadora de movimento econômico para o município. Então, agradeço e faço o pedido que a empresa leve em conta, com carinho, a possibilidade da instalação, quando for instalar, se é que vai instalar, que leve em conta o município de Canoinhas. Nós temos uma extensão bastante interessante, territorial, com possibilidades de locais com condição técnica que permita o empreendimento, e está centralizado no Planalto Norte, facilitando a logística, tanto do recebimento dos animais, quanto do deslocamento da produção. Eu agradeço, e era essa a minha colocação, senhor presidente. Deixa eu aberto a palavra. Mais alguma coisa? Bem, senhor Gregolin, doutora Rode, tá? Muito bem contextualizado pelo vereador Paulo, pelo vereador Vilmar, a questão da empresa. Quando nós recebemos essa informação inicial, dada a gravidade dos fatos, tratamos isso de uma forma muito reservada, em que pese o vereador Chico, dentro da sua discricionalidade e principalmente de seu poder fiscalizatório, ter formulado um requerimento, foi em função de um problema que a comunidade nos trouxe. Nós, vereadores, somos uma caixa de ressonância da comunidade. Aquilo que chega para cá, nós temos que dar uma resposta. Muitas vezes, a senhora, como bem colocou, né, pegar um travesseiro cheio de penas, jogar em cima do prédio e tentar resgatar todas as penas. Eu entendo a complexidade do assunto, a complexidade, né, da empresa, a responsabilidade social, ambiental, enfim. Mas é importante frisar, né, que nós, dada a informação e a fé pública do gerente da Casan,
nós tínhamos que ter essa preocupação. Porque se o problema ainda está, se ele ainda ocorre, né, não vamos estabelecer nenhum nexo causal com a Master, em hipótese alguma. Tanto que na primeira fala que eu me referi a isso, tá, eu já colocava isso dessa forma. Todavia, não podemos também nos furtar, tá, de receber essas informações e trabalhá-las, né, no sentido de formular os requerimentos para buscar as informações necessárias para que se tenha um esclarecimento, principalmente junto à nossa comunidade. A população nos cobra isso, nos cobra de maneira muito enfática. Afinal de contas, estamos tratando de água, talvez um dos bens maiores que nós temos, questão de sobrevivência do ser humano. Então, essa preocupação, ela foi, é e será dessa Casa Legislativa. A senhora muito bem contextualizou a resposta do requerimento, muito bem contextualizada, toda a questão legal, toda a questão técnica, toda a questão da responsabilidade Gregolin da empresa. Nós seria temerário da nossa parte promover algum tipo de denúncia ou acusação, dada a responsabilidade que essa empresa tem na geração de emprego e renda, na responsabilidade principalmente na questão de gerar tributos para os municípios da nossa região. Então é uma preocupação. O vereador Paulo já colocou a questão de um estudo da possibilidade de instalação né, de um frigorífico, alguma coisa nesse sentido, porque realmente um dos maiores reclames que nós temos no município, né, e nós vivemos isso há muitos anos atrás, lá em 1980, quando terminei meu ensino médio, quando eu fui buscar trabalho, enfim, naquela época já tinha dificuldade, hoje talvez muito maior, dado o crescimento populacional. Né? Mas nós agradecemos, acredito ter sido esclarecido, né? O vereador Chico recebeu essas informações, a comunidade recebeu essas informações, de certa forma tranquilizou, né? Mas nós estaremos sempre atentos e vigilantes a qualquer informação que a comunidade nos traz. Isso é extremamente importante. Nós vivemos, como a senhora bem colocou, num Estado democrático de direito, tá? Mas, enquanto papel de fiscalizador, nós temos que exercer isso, né? Até para o bem nosso, da nossa comunidade e principalmente dos nossos filhos. Antes de lhe passar a palavra para as considerações finais, reiterar os nossos agradecimentos. Essa casa é a casa do povo, está sempre aberta para qualquer pessoa. Por questões regimentais, tem uma questão de tempo, a gente prorroga um pouco, até em respeito às pessoas que nos acompanham, mas os esclarecimentos foram necessários, tá? E nós estaremos sempre prontos, né, a dar a resposta à comunidade e também receber qualquer pessoa da comunidade para esclarecer aquilo que a comunidade entender ser necessário. Você pode passar ao senhor Gregolin, por favor, a palavra para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade a nós concedida. Acredito que já estejamos aí passando do tempo disponível, mas é uma satisfação imensa sair daqui com o dever cumprido, ao meu ver, no sentido de nós proporcionarmos esses esclarecimentos não só da representação que a empresa tem no município, que nos agradem muito e que a todo tempo tenho certeza que está na mente da nossa direção, no sentido de manter o crescimento e expandir os negócios no município também. Mas principalmente porque conseguimos demonstrar aquilo que nós fizemos no dia a dia, na nossa unidade ou nas nossas unidades integradas à empresa com os produtores na questão ambiental. Claro, sou responsável por essa área já há vários anos e tento sempre pregar essa filosofia de atuarmos com convicção de que temos que atender às legislações que estão aí no dia a dia, mas também a consciência de usarmos dessa condição do meio ambiente e talvez até melhorarmos eles para os nossos sucessores. É uma satisfação grande para nós também termos esse interesse no município em expandir os investimentos que tanto nos agrada, porque nós temos aqui um volume de animais produzidos que representa uma estrutura razoável para se pensar no incremento de novos projetos ou até mesmo de uma
de uma indústria, como foi falado em outros momentos. Temos uma parceria muito grande com fornecimento de animais também com o Fricasa. Então, vários suínos que aqui são produzidos e gerados são abatidos aqui também no município de Canoinhas. Dizer de que as portas da empresa estão abertas no sentido de, sempre quando dá necessidade de esclarecimento, para que possamos voltar ou até mesmo recebê-los nas nossas unidades, para que a gente possa divulgar isso, porque é o nosso lema no sentido de fazer os investimentos na questão ambiental para poder assegurar esse crescimento que ele veio junto com uma demanda do Planalto Norte, ao meu ver. Nós, em 2000, quando começamos com o projeto Planalto Norte, tínhamos uma negociação muito avançada com o município de Canoinhas para a implantação da primeira unidade. Ainda não concretizamos de efetivo um investimento no município, mas isso pode acontecer certamente no futuro. A suinocultura, acredito que veio buscar o milho, o grão produzido no Planalto Norte, que é uma referência muito grande, e também por ter essas condições ambientais de se usar esse biofertilizante nessas áreas agrícolas, para que a gente pudesse aumentar a renda das propriedades. Não tenham dúvida de que o próximo incremento, uma vez que os suínos já está no Planalto Norte, que a indústria, Dr. Paulo, venha de encontro a ele. Então, o nosso agradecimento em nome da empresa, assim, pela oportunidade, e também a gente está à disposição, sempre que for necessário, para que a gente possa voltar aqui e conversar sobre os assuntos da empresa Master. Obrigado. Boa noite e obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 092/2018, que altera a lei número 3.773, de 29 de novembro de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Altera a lei adequando-a à disposição da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 092/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 006/2018, que dispõe sobre a criação do prêmio Jovem Autor e institui a medalha Adair Dietrich no município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, aos amigos da Master que nos fizeram esses importantes esclarecimentos, o ex-vereador Chacho, o seu Claudicim e família, o Jorge Pereira, funcionários da casa, especialmente a querida doutora Adair, que se encontra nesse plenário, para que de forma bastante simples e pequena possa ser homenageada pelos grandes feitos que já fez e que ainda continua fazendo no nosso município. Senhores vereadores, primeiro eu gostaria de agradecer às comissões pela celeridade em exarar os pareceres, né? Como eu fiz o pedido quando entrou para a leitura, né, para que a gente pudesse ser o mais rápido possível, para tentar ainda realizar esse ano esse prêmio que com certeza será sucesso. Esse projeto, eu estive visitando a Câmara de Vereadores de Joinville, ele é originário do vereador Rodrigo Facchini, do MDB de Joinville, e eu observei que lá ele teve grande adesão da comunidade escolar, das pessoas como um todo. A cidade se mobiliza no sentido de fazer com que seja um evento grandioso, né? Mas, além de um evento grandioso, ele desperta algo que
talvez está um pouco adormecido, né, nos nossos jovens. O interesse pela leitura, pela escrita, que de fato são coisas que a nossa comunidade vem precisando. Então, eu gostaria de, por óbvio, pedir que todos aprovassem este projeto. Ele é um projeto que tramita, né, que vai ser feito pelas mãos da Câmara de Vereadores, então não teremos o risco de veto algum, porque ele será feito aqui pela Casa, é um projeto nosso, é uma bandeira da Câmara de Vereadores, que eu tenho orgulho de assinar como autor, e aproveitei para homenagear a doutora Dair. No projeto consta a biografia da doutora, que dispensa comentários, né? É uma grande cidadã, a qual eu agradeço muito pela presença de hoje. Ele hoje vai à primeira votação, e quando o projeto for iniciado de fato, doutora, a senhora levará o nome da medalha, né, dos futuros ganhadores aí desse projeto, que eu acredito que seja de suma importância e que vai movimentar os nossos potenciais escritores, e, enfim. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Cumprimento confreira Sueli, presidente da Academia de Letras, e a confreira doutora Dair. O vereador Paulinho já muito bem fez a justificativa da apresentação desse projeto. Eu sou suspeito em falar porque nós convivemos um pouco mais próximo em função da academia, mas, doutora Adair, não é somente esse presidente, eu tenho certeza, tá, que são os demais vereadores e toda a comunidade nutrem uma profunda admiração e respeito pela senhora. Vereador Paulinho, eu fiquei feliz por o senhor apresentar esse projeto para homenagear alguém, né, que está junto conosco. Isso é extremamente gratificante, doutora Adair. Então, eu não tenho mais palavras, né, para colocar. Lendo a sua biografia, está disponível para o mundo, por estar no sistema Legis, né? Ele está lá para quem tiver conhecimento. Um dia, hoje é bastante histórico, porque muitos anos adiante a história vai contar da importância da aprovação desse projeto de resolução nessa Casa de Leis, dada a grande figura humana que a senhora é. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 006/2018 nesta casa. Parabéns. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora, segunda secretária, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 558 de 2018, de autoria do edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Altemir Cordeiro, gerente executivo da INSS de Joinville, solicitando que os indeferimentos dos pedidos de auxílio-doença sejam motivados, pois o que se percebe é que não analisam a documentação apresentada pelos segurados, principalmente dos produtores rurais. Está em discussão o requerimento 558/2018. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os canoenses que nos assistem. Na verdade, senhor presidente e senhores vereadores, ontem, no uso da minha palavra, na questão do outro requerimento, foi bem explicativo, né, mas eu quero aqui, mais uma vez, justificar, até pela questão das pessoas que estão presentes aqui também e aos canoenses que nos assistem. Na verdade, a gente está pedindo, né, que seja motivado, que seja dado o motivo por que ele é indeferido, porque ele veio ali na resposta de deferimento, ficou meio vago. Até eu conversava agora com a Andréia, né? Justamente por nós não ter o médico perito aqui em Canoinhas, né, e eles estão se dirigindo, então, para São Bento, Jaraguá, Porto União. Né? No caso que eu relatei no dia de ontem, que é o motivo porque hoje está sendo feito esse requerimento, né, a pessoa se dirigiu até o INSS de São Bento do Sul, né, que estava agendada a perícia para lá, e simplesmente
né, foi atendido pelo perito, mas nem analisaram a documentação, sendo que o produtor rural, com notas fiscais, proprietário de imóvel rural, né, ele é assegurado. Como que ele é assegurado? O segurado urbano, ele tem que contribuir à Previdência Social, né, através do seu carnê. O produtor rural, o vereador Paulo Glins, que é a vereadora Norma, comprova através de notas fiscais. Né? Então, como que chega, apresenta, e não é simplesmente nem analisaram, deferiram até tudo que nós fizemos, a declaração de atividade rural e tudo. Então, por isso, já justifiquei no dia de ontem, volto a justificar no dia de hoje, né, que esse, então, está sendo encaminhado aí ao gerente executivo do INSS Joinville para que tome as providências. Né? Queria a aprovação, né, quero a aprovação de todos os senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 558. Não havendo queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam por permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 558/2018. Requerimento 559 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando a possibilidade de ceder ou contratar um funcionário para atuar no sistema de compras junto à Secretaria de Obras. Está em discussão o requerimento 559. Eu só vou justificar rapidamente o porquê que formulei esse requerimento. Hoje pela manhã estava conversando com o secretário Gil Baiano e, dada a complexidade cada vez maior dos processos para aquisição de equipamentos, as intervenientes que tem na lei 8.666, tem realmente muitas questões para contratar, né, peças, equipamentos para a Secretaria de Obras, e ele me colocava dessa dificuldade. Eu nem conversei com ele, eu tomei essa liberdade de fazer esse requerimento, porque a gente sabe que a gente, gestor público, que foi durante muitos anos, que o setor de compras, ele é essencial para o funcionamento da máquina. Então, solicitando ao senhor prefeito, eventualmente a cessão do funcionário, a contratação, até para auxiliar o secretário Gil, que tão bem desempenha o trabalho junto à Secretaria de Obras, mas eu até brincava com ele, ele me falava, né, que apesar de estar gestor, muitas vezes, sábado, domingo, à noite, tem que colocar a mão na massa junto para fazer a coisa acontecer. E a gente sabe a dificuldade realmente, eu tinha, né, enquanto comandante do 3º Batalhão, um oficial responsável por compras, a gente sabe todos os meandros que tem para você fazer as aquisições. Ele estava, uma simples correia, se tecnicamente não for muito bem especificada, lamentavelmente o produto, normalmente pelo menor preço que vem, dura 1, 2 semanas, enfim. Nós não podemos contratar marca, nós contratamos preço. Né? Infelizmente a lei, nesse aspecto, né, desculpe o termo, mas ainda é burra para mim. Tinha que ser revista e revista, várias vezes, inclusive, porque são muitos problemas que a administração pública tem, está amarrada, está engessada em função, né, dessa questão da legislação. Então, foi em função disso que eu formulei o requerimento. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 559 de 2018. Requerimento 560 de 2018, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Morgana Dirchinabel Lessac, secretária de administração, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, solicitando que seja procedido estudos para a construção de uma ponte sobre o rio Água Verde na estrada do Salto da Água Verde, passando pela localidade de Tirafogo, nas proximidades da família Gapski. Será necessário 14 tubos de 2 metros de diâmetro, preparação da área e aterro. Está em discussão o requerimento 560 de 2018. Senhor presidente. Palavra vereador Vilmar Sudoski. Nós temos naquela região, o rio Água Verde passa ali, e nós temos 26 famílias ou proprietários de áreas de terra com bastante lavoura naquela região. Ela sai do Salto, vai lá na região de Tirafogo, mas nem tanto pela passagem de uma localidade para outra, mas sim pela importância de retirar os seus produtos que lá são produzidos.
e a área agrícola lá é bastante forte, bastante grande. Neste momento, nós estamos com um problema lá que tem uma família que precisa tirar um material, pinos, eucalipto daquela região. A ponte, ela não está em condições de absorver esse tráfego. Ela vai cair. Ela, se for passar, ela vai cair. Então, vai ser feito lá um trabalho. Essa família, ela está colocando alguns planchões e vai resolver o problema de imediato. Estive hoje lá com a equipe técnica da Secretaria de Obras e a gente fez um parecer técnico lá do que deve ser feito. Porém, isso não vai resolver o problema por inteiro. Já foi reformada essa ponte há 3 anos atrás. Reformado com vigas de eucalipto e que nos dias de hoje as cabeceiras e as cabeceiras da ponte está toda podre novamente. Vai reformar em eucalipto novamente e madeira não tratada, com toda certeza, como já foi de outra oportunidade. Novamente, daqui 2, 3 anos, ela não está em condições de tráfego novamente. Então, chegou-se à conclusão que se colocássemos lá 14 tubos, 7 e mais 7, 2 carreiras de tubos, faria a ponte, né? A travessia, e teríamos ela resolvido para sempre, ela não ficaria mais incomodando. Então, esse é o parecer. Desta forma, eu fiz o requerimento, vendo que daqui a pouco nós teremos a produção agrícola iniciando seus plantios, e já estão iniciando, e daqui a pouco vem as colheitas, né? No final do ano, no início do ano, está aí a colheita, e precisa ser resolvido. Desta forma, eu vou tratar esse assunto juntamente com o planejamento, juntamente com a administração, né? E com o prefeito municipal e a Secretaria de Obras, para que nós possamos resolver isso em definitivo, que de 3 em 3 anos não precisamos ficar fazendo uma ponte nova ou reformando ela e gastando mais. E assim teremos ela em definitivo, e a comunidade merece. São várias famílias, várias propriedades, e que se produz bastante naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 560/2018 por unanimidade dos presentes. Requerimento 561 de 2018, de autoria dos edis Paulinho Basílio, Camila Lima e Thelma Bley, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Andresa Colato, secretária nacional de Políticas para as Mulheres, convidando para participar do Prontas para Mudar, primeiro encontro de combate à violência contra mulheres de Canoinhas, promovido pela bancada do MDB, que acontecerá no dia 5 de setembro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, bem como que seja cedida à servidora Érica Paes também para participar do evento. Está em discussão o requerimento 561/2018. Não havendo querer discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 561/2018 pela unanimidade dos presentes. Era o que tínhamos. Muito obrigado, senhora segunda secretária. Passando às explicações pessoais. Solicito, senhora primeira secretária, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudowski. Olá, vereador Vilmar Sudowski. Eu só não busquei esse assunto durante a aprovação do projeto 92, que altera o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas queria só frisar que do dia 21 ao dia 28 de agosto é a semana que se trabalha os assuntos voltados ao Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência no município de Canoinhas. É uma lei que foi aprovada no ano passado, passou pelo CONDE, né, pelo Conselho, foi tratado juntamente com as demais entidades, a CD, a PAI, feito várias reuniões e formulada a minuta desse projeto, e que esse projeto está em vigor. E nesta semana a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Ação Social, enfim, está se trabalhando na condição de folders, palestras, trabalhando esse assunto tanto do deficiente em todas as suas áreas, auditivo, visual, físico, e também seus entornos, seus familiares que convivem com pessoas com deficiência. Então, só
fazer esse comentário, que essa semana é uma semana que está sendo trabalhado este tema tão importante. Muito obrigado. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Só gostaria de agradecer a presença dos vereadores Oswaldo e Barros. Muito obrigado, Oswaldo, por participar. Senhor Romário Carvalho, cunhado do Cláudio Sim, muito obrigado. Senhor Cláudio, Rafael Sim, doutora Adair, presidente da Academia Sueli, senhor Eugênio Sidorac, subtenente Jorge Luiz Pereira. Muito obrigado pelo prestígio da presença, acompanharam uma sessão não tanto quanto longa, mas extremamente relevante e importante para a nossa comunidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 27 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.